Estamos dando início à 41ª sessão da primeira subcâmara, especializada em meio ambiente de trabalho. Eu cumprimento as minhas colegas integrantes da subcâmara, a doutora Ileana Neiva Mouzinho e a doutora Soraya Tabet Souto-Maior. Faço também minha saudação ao doutor Luiz Cláudio Barbosa Lucas. Essa saudação é em nome do doutor Luiz Cláudio e de todos os servidores. A minha saudação também a toda a assessoria, na pessoa da doutora Flaviana Sobral. E também os meus cumprimentos ao senhor Edivan, da técnica, que está dando o suporte para que se viabilize essa sessão. O doutor André Lacerda, ele está em férias, e a doutora Soraya, além de participar da votação dos procedimentos em que ela é relatora, funciona também nos procedimentos do doutor André Lacerda como relatora ad hoc. Nós vamos, então, começar com os procedimentos do doutor André Lacerda. Eu vou lendo naquela sistemática de votação em blocos de 5 em 5, sendo, obviamente, sempre facultada a oportunidade dos membros da CCR se manifestarem quando entenderem devido. Eu pergunto se as minhas colegas gostariam de fazer alguma observação. Não, só boa tarde a todos, também cumprimento todos os servidores que estão aqui nos auxiliando. Também gostaria de dar boa tarde a todos, doutor André e doutor Ileana, e o doutor Luiz Cláudio também, senhor Edivan, aqui, que eu cumprimento também em nome de todos os servidores. Então, vamos lá, colegas. O doutor André Lacerda pautou 25 procedimentos, eles começam no número 28. Eu vou, então, fazer a leitura de 5 em 5 e qualquer observação as colegas em seguida podem fazer. Então, 28 da pauta é o inquérito civil 356/2019, 29 da pauta, inquérito civil 2358 de 2020, 30 da pauta, inquérito civil 5224 de 2020, 31 da pauta é a NF 404 de 2020 e 32 da pauta, inquérito civil 1031 de 2020. Alguma observação nesse bloco? Não. Não? Então, até o 32, unânime. Eu estou verificando aqui que a doutora Renata Coelho acabou de ingressar também na sessão, então eu indago às colegas se nós poderíamos dar preferência aos votos onde a doutora Renata Coelho figura para que ela seja dispensada, porque eu acredito que não são muitos. De acordo? Perfeito. De acordo. Então, doutora Renata, bem-vinda. Vamos, Olá, então... me ouvem bem? Sim. Porque hoje estou com um problema sério aqui de internet, mas deu certo. Então, tá bom. O da doutora Renata é o número 85 da pauta. E, doutora Renata, depois nós solicitamos que a senhora também integre o grupo dos votantes nos procedimentos de lavra da doutora Soraya Tabet, num total de 4, porque o doutor André está em férias. Então, certo. Vamos lá, vamos apregoar. Então, 85 da pauta, inquérito civil 764 de 2020, com a palavra relatora. Isso. Esse é um que veio adiado a pedido de Vossa Excelência, doutora Andréa, que pediu vista na última sessão. Era um recurso de uma situação de pesagem, né, do transporte da cana. O 85 da pauta, para mim, está parecendo o outro, doutora Renata. Para mim está aparecendo então, aqui. deixa eu conferir aqui, porque para mim era o único que havia... Não, é o 764 de 2020, investigação repetida. Será que eu estou fazendo confusão? Deixa eu ver. Deixa eu conectar aqui. É uma remessa não conhecida. Então, pode ser que eu embaralhei meus envios aqui. Deixa eu olhar. Doutora André,
Certo. Enquanto ela vê aí, doutora Andréa, o 40 não foi proclamado, não, naquele lote, né? Desculpa. Naquele primeiro lote, Sim. um minutinho só. Deixa eu ver aqui. Não, mas nós acho que paramos antes, doutora Ileana. Deixa eu só verificar aqui até onde foi. Doutora Andréa, Oi. 40 não foi. Não foi, né? Ótimo. Porque eu queria conversar com vocês era diferentes, é o 40 e o 42. Tá, E da doutora Renata tem também esse que ela falou, que é o primeiro da pauta. É um pedido de vista. Então, são dois procedimentos. Pedido de vista dela, com vista sucessiva para mim e para a doutora Ileana. Então, Isso. Então, tem o primeiro e o último. É o primeiro e o último, e ela também funciona nos procedimentos da doutora Soraya. Doutora Renata? Eu estou aqui tentando, mas a minha lupinha, ela fica girando. Acho que a minha internet está realmente... eu não consigo abrir a íntegra do voto agora. Vossa Excelência poderia apenas ler a ementa do voto? Só para que eu Sim, claro, sem dúvida. Sem dúvida. Agora consegui acessar, agora abriu. Demorou demais, mas abriu. Qual o número da pauta, doutora Andréa? 85, se não me engano. Vamos lá, deixa eu voltar. 85. Mil perdões, mas é que hoje está muito lento, eu estou com uma tela só. 85. E eu havia até esquecido de que eu havia remetido esse também. Investigação repetida, tá certo. Situação abarcada pela CP, atualmente no TRT 15. Então, é isso mesmo, havia esse. Conforme anunciado 8 da CCR, então, não conheço da remessa. Investigação repetida, apenas isso, Eletroredes S.A. Perfeito. Então, doutora Ileana, de acordo. Eu de acordo também, fica votado de forma unânime. Agora, o número 1 da pauta, que é um procedimento em que eu havia pedido vistas, é o Inquérito Civil 193 de 2020. Eu registrei o voto de vista convergente e faltou somente a doutora Ileana votar. Doutora Ileana, é aquele do caso do... desculpa, com a palavra relatora, me desculpa. Mas é esse mesmo, esse é o que eu havia me referido anteriormente, uma situação de meio ambiente do trabalho e relacionada ao transporte de cana-de-açúcar. Houve um arquivamento da colega procuradora natural, após algumas medidas, algumas diligências, e do arquivamento houve recurso de um outro procurador, de um outro colega, de outra PTM, com um recurso até bastante fundamentado, com várias considerações, e eu aí concordo plenamente, nesse caso, com as razões do recurso e entendo pela não homologação do arquivamento. Nós tínhamos aqui visto também, né, doutora Andréa, que nesses casos a gente deixava aberto para uma atividade promocional. Se fosse a critério da Procuradoria, eles poderiam entender que seria mais cabível, no caso, uma atuação promocional, porque envolve várias usinas e também o órgão rodoviário. É verdade. Certo. Querem que eu acrescente alguma coisa ao voto, no final? Seria isso, que a investigação deve continuar, cabendo ao colegiado lá na PTM ou ao procurador oficiante verificar qual é a forma mais estratégica de atuação, podendo adotar o procedimento promocional. Se você quiser, eu te mando algum. Por favor. E aí eu consigo fazer essa correção e retificar hoje ainda?
Uhum. Sim. Então está bem. Pode ser até depois, até a data, né? Porque o que importa é a proclamação do resultado aqui, né, doutora André? Sim, sim. O ajuste de redação pode ser feito depois. Então, tá ótimo. Fica com ajuste, fica então o procedimento votado, com ajuste de redação para incluir a possibilidade de atuação promocional da origem, e a doutora Renata se compromete a apresentar, então, o voto com essa correção e fica julgado de forma unânime. Agora, são os procedimentos de lavra de relatoria da doutora Soraya Tabet Souto Maior, onde a doutora Renata também participa como votante. Vamos lá. Doutora Soraya, um total de 4 procedimentos, o 81 da pauta, inquérito civil 1018 de 2021, com a palavra relatora. Tem a necessidade de ler, né, a emenda? Sim, para a doutora Renata poder acompanhar, por gentileza. Denúncia sigilosa de irregularidades relacionadas às condições sanitárias de conforto no posto de vacinação temporário situado no estádio do Pacaembu. Uso de EPIs e medidas preventivas contra a disseminação da Covid-19. Encerramento das atividades laborais no local. Transferência do local de vacinação para o Clube Atlético Paulistano. Manifestação da empresa destituída de documentos comprobatórios. Insuficiência de elementos, necessidade de prosseguimento das investigações, não homologação. Embora trate-se de mera presunção, é razoável entender que pode ter havido perda de objeto em relação às irregularidades relacionadas ao local de prestação de serviços, embora a inquirida não tenha trazido qualquer elemento que confirme a regularidade quanto a este tema. Contudo, a mudança de local de prestação de serviços não tem qualquer relação com o tema afeta a Covid, sendo imprescindível o prosseguimento da investigação a de que sejam colhidos elementos suficientes à constatação de regularização contra esta matéria. Porque foram várias denúncias, tipo, não havia local para alimentação, os funcionários ficam debaixo do sol, não há banheiros exclusivos para mulher, não há lugar para guardar pertences. Isso aqui era com o local, era no Pacaembu, né, era um provisório. Só que eu entendo que é razoável entender que pode ter havido perda de objeto em relação à mudança de local, que agora foi para um local fechado, né? A mudança de local de prestação de serviço, entretanto, não tem qualquer relação com o tema afeta a Covid. Em atendimento às determinações contidas na apreciação prévia, a empresa foi instada a informar que foram as medidas adotadas para a proteção dos trabalhadores em fato da disseminação da Covid, principalmente no tocante ao afastamento de trabalhadores com suspeita ou confirmação de doença, além de comprovar quais providências foram adotadas em relação aos trabalhadores que tiveram contato com doentes ou suspeitos. Aqui vem a decisão do relator, e eu entendo que nenhuma documentação foi apresentada. O arquivamento pautou-se primordialmente nas declarações prestadas pela empresa. Ademais, o fato de os profissionais de saúde no estado de São Paulo terem sido todos vacinados não exclui necessidade de a inquirida comprove a adoção das medidas de controle da disseminação da doença e da vigilância sanitária. Para além disso, o surgimento de um novo risco ocupacional como o coronavírus exige a realização de plano de contingência por parte das empresas, que deve ser integrado nos programas PPRA e PCMCO, devidamente atualizados. Nessas condições, é imprescindível o prosseguimento da investigação de que sejam colhidos elementos suficientes à constatação de que as irregularidades não subsistem. Subsistem, portanto, motivos que justificam a retomada das investigações. Nesse sentido, eu votei pela não homologação. Perfeito. Completa a atuação no todo, ainda que tenha mudado só a localização da prestação de serviços, que deixou de ser lugar provisório e foi para dentro do clube. Uhum. Eu estou acompanhando. Doutora Renata? Eu também acompanho, acho que mudou o local, mas a atividade persiste, né? E a necessária gestão desses processos de trabalho da vacinação. Então, concordo com a não homologação. Então, votação unânime. O próximo procedimento é o 82 da pauta. É a NF 1009 de 2021, com a palavra relatora. Esse daqui, eu vi que depois eu recebi um outro.
mas foi diferente, porque foi outra regional. Notícia de fato instaurada em razão de solicitação da procuradora do trabalho de Caruaru para apuração das condenações impostas contra o noticiado no estabelecimento de Divinópolis, por força de decisão condenatória em ação no TRT da 6ª Região. O indeferimento pautou-se na assertiva da inexistência de ações trabalhistas em face da empresa ré no município mineiro, que, no entender do procurador, não evidencia repercussão social significativa. Em que pese a afirmação do membro oficiante, não se trata de avaliar a existência de relevância social na instauração da ANF, na medida que tal avaliação está restrita à investigação que foi realizada na PTM de Caruaru. Cabe ao órgão de origem, em atitude colaborativa, averiguar o cumprimento da decisão proferida na ação civil. Eu vou explicar isso aqui, que é muito interessante. A colega pediu para... Ela teve uma decisão, né? Até foi no TRT lá da 6ª Região, já transitada em julgado, contra essa empresa Brinks de Segurança, que é enorme, tem vários estados. Então, ela pediu que cada estado, onde havia os estabelecimentos, que verificasse o cumprimento do que ela foi condenada. Parece que foi jornada, intervalo e tal. Aí o colega, o que ele fez? Ele pediu ao TRT da 3ª Região que indicasse os locais em que havia ação trabalhista contra a Brinks. Só que no município de Divinópolis não tinha nenhuma ação trabalhista. Mas eu entendi que não era isso que a colega queria. Ela queria, pode ver se na localidade, que é em Divinópolis, a empresa está obedecendo aos limites dessa decisão aqui, observar o cumprimento da jornada, se eles estão cumprindo, se eles estão pagando, se é uma jornada estabelecida, se estão observando o intervalo intra-jornada. É nesse sentido. Então, ele tinha que falar, não, aqui não tem ação trabalhista, não há interesse público. Eu fiquei na dúvida e fiz esse voto para ver se os colegas entendem, porque ela não está querendo que inicie uma investigação em face da empresa, em ato senso, como ela já investigou. É só para ver, eles estão cumprindo, né? Tem muitas meninas, muitas tem. Só que em Divinópolis não tem, mas tem um estabelecimento lá. Eu acompanho. Isso não se confunde um pouco com as precatórias que nós fazemos? Pois é, né? Eu vi que tem outro desse, mas eu só vi por cima, mas o colega arquivou, mas foi por outro motivo, não foi por essa irrelevância social, não. Eu ainda nem examinei totalmente, mas eu vi pelas partes. Eu acompanho, doutora Renata. Eu acompanho. E seria mesmo, agora que a doutora Renata falou, seria o caso mesmo, não era para uma precatória ou está enchendo, né, a pauta do colega de INS? Eu não sei. Eu acho que, nesse caso, temos admitido as duas possibilidades, Soraya, porque eu lembro que já existem julgados aí da CCR, inclusive de conflito de atribuição, dizendo que o colega tem sim que investigar na localidade, não obstante a sentença seja de outro lugar, e autuar procedimento próprio. Então, acho que a colega poderia ter enviado como precatória se ela quiser só colher provas para ela mesma atuar, né? Mas, nesse caso, ela quer que ele verifique para ele atuar, né, naquela localidade. Então, eu acho que o procedimento aí não prejudica, não. E um detalhe que essa decisão é nível nacional, que ela tem lá bem dito no acórdão, então, quer dizer, era verificar em todos os estabelecimentos. Eu fui olhar o processo para saber se era eu. Porque isso é Rio Grande do Norte, né? Eu lembro que foi muito divulgada essa decisão, porque essa empresa é gigante. Exato. E eu tinha uma com eles em relação à jornada, e com a Prosegu também, que foi um caso até interessante de desvio de função. E que depois a gente agora já conseguiu que a nova lei de licitações e contratos fala para impedir o desvio de função do terceirizado. Utilização do terceirizado de um contrato em outro, com prejuízo dos intervalos. Então, quando você começou a falar de jornada, eu falei, será que fui eu? Mas aí não fui. Eu estou vendo aqui que não é. Então, a doutora Renata está de acordo? Sim. Sim, então a decisão é unânime no 83. Agora, 84 é uma conversão em diligência. Não, ainda não. Eu pulei? Deixa eu ver.
Pulei, um minutinho só. Havia mais um de Caruaru, É 83, É 83 agora. Esse Que é o outro de Caruaru, 325/2021. né? Mesmo caso, doutora Soraya? Não, esse aqui é outra coisa. Ah, O tá. outro de Caruaru eu ainda não elaborei o voo. Ah, tá, o que a senhora se referiu. Sim, por favor, com a palavra relatora. Meio ambiente de trabalho. É o PP 325/2021, né? Meio ambiente de trabalho, Covid-19. Inobservância de medidas preventivas. Denúncia de adoecimento do empregador sem afastamento imediato do trabalho. Ausência de uso de máscaras e do necessário distanciamento social. Arquivamento baseado em relatório da vigilância sanitária, que avaliou apenas aspectos sanitários. Falta de demonstração da realização da vigilância epidemiológica da saúde dos seus empregados. Dever da empresa de realizar vigilância epidemiológica e implementar os novos programas de prevenção de riscos ambientais, PRA, e programa de controle médico de saúde ocupacional, PCMSO, elaborados para impedir a disseminação do novo coronavírus no ambiente de trabalho. Já dá uma ideia? Uhum. Eu estou acompanhando, doutora Soraya. Renata, acompanho também. Doutora Renata, é verdade, me desculpe. Eu entendi ela falar, eu acompanho a doutora Soraya. Essa tela aqui cheia de mulheres, né? A gente até... Olha só, então, o 83, o resultado é unânime. Agora sim, conversão em diligência, o 84 é o inquérito civil, 570/2016. Esse aqui o colega arquivou, né? Estabelecimento fechado, ausência de comprovação do encerramento das atividades. Aqui tem apenas a informação de um servidor do MPT. E aqui já é jurisprudência dessa primeira subcâmara, que o colega tem que averiguar por outros meios o encerramento das atividades realmente, porque pode estar fechada ali naquela localidade que ele foi entregar a correspondência, mas ela ter sido aberta em outro local. E não há nada disso aqui, apenas com fundamento na certidão do servidor que encerrou. Então, é nessas condições que eu peço para que ele averigue com mais pormenorizado se houve encerramento das atividades. Por isso que eu transformo em diligência, né? Eu acompanho, doutora Renata Coelho. Acompanho também. Obrigada. Então, o 85 unânime, esgotamos os procedimentos da doutora Soraya e os da doutora Renata. Doutora Renata, fique à vontade para nos acompanhar na sessão, ou se preferir se retirar também, fique à vontade. Muito obrigada, doutora Andréia. Eu queria só, antes de deixá-las, registrar um agradecimento ao Luiz, que foi muito eficiente hoje, prestativo, assim que soube, tão logo soube que eu precisaria votar em alguns feitos, fez a gentileza de me encaminhar os votos da colega Soraya pelo WhatsApp, para que eu pudesse estudar e votar com tranquilidade, viu, Soraya? Você estava aí lendo as ementas, mas eu estava aqui com a íntegra dos votos, então, mas é importante para a publicidade, né, inclusive, mas só para tranquilizá-los de que eu consegui, sim, houve tempo hábil para que eu analisasse, e parabéns pelo trabalho, né, Soraya? Você só facilitou também. E boa tarde, mas só para registrar mesmo o agradecimento ao Luiz, que foi muito prestativo e eficiente. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Soraya. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau, Bom trabalho. Bem, colegas, vamos lá então. Voltando aos procedimentos do doutor André Lacerda, nós fomos o primeiro bloco de 5, que foi... Vamos lá. Começa com 28, não foi? Que começou? 28, isso. Nós votamos o 28, 29, 30, 31 e 32, certo? Então, esses foram votados de forma unânime. Agora, então, é o 33 da pauta. É o 33, Inquérito Civil 271 de 2020. 34, NF 55. Recursos 35, PP 6035. 36, Inquérito Civil 1148 e 37, NF 55 de 2021.
Alguma observação, colegas? Não, de acordo. Então, votados de forma unânime. Parece que é nesse bloco agora, né, doutora Ileana, que Vossa Excelência tem observações. Então, vamos lá. Então, vamos votar de um em um. O 38, NF 2144, eu estou acompanhando, doutora Ileana? De acordo. De acordo. 39, NF 2278, eu estou acompanhando, doutora Ileana? De acordo também. 40, NF 2805 de 2021, doutora Ileana, tem alguma observação nesse? Tenho. É porque a denúncia versa sobre o não recebimento de atestado médico. Então, foi indeferida a instauração do procedimento liminarmente, mas, na verdade, teria que se fazer alguma apuração, porque o não recebimento de atestados médicos pelo médico do trabalho, ele é regulado por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, tem que haver uma fundamentação. Em regra, o médico do trabalho, ele não pode recusar o atestado do médico que atendeu o trabalhador, e essa é uma matéria afeta ao programa de controle médico de saúde ocupacional, no qual o médico tem que justificar, né? Porque quando ele faz o acompanhamento da saúde ocupacional, ele tem que dizer no relatório anual do PCMSO, que é uma exigência da NR7, ele tem que dizer quantos exames foram realizados, mas também dizer quantos atestados foram recebidos por setor de trabalho e justificar, eventualmente, por que ele não recebeu determinado atestado. Então, eu acho que precisava aprofundar essa investigação. Se for o caso, achar interessante, eu posso juntar voto divergente, mas, assim, oralmente, o que eu posso justificar é que nós não poderíamos indeferir liminarmente sob o argumento que se trata de um direito individual. A recepção de atestado médico nunca é um direito individual, está jungido a um programa. Eu indago a relatora, então, se não seria o caso de retirar o procedimento? Sim, né? Pode ser. O doutor André depois avalia as ponderações da doutora Ileana. Então, 40 fica retirado de pauta. 41, NF 1205 de 2021, eu estou acompanhando o relator, doutora Ileana. Também estou acompanhando. Eu já falei apenas, fiz uma observação aqui, se ele já não teria amadurecimento suficiente para ser um enunciado, porque nós temos decidido reiteradamente nesse sentido, né? Que é a questão do adicional, do escopo do desvio e acúmulo de função não ser meramente patrimonial. Essa foi uma reflexão. Estou de acordo. Então, 41, unânime. 42, NF 288-2021. Esse tem alguma observação, doutora Ileana? Esse também, se a doutora Soraya achar interessante retirar de pauta para análise com o doutor André, porque o projeto de terceirização sem calote, hoje chamado terceirização sem corrupção, seu cerne está justamente nisso. Se verificar desde a fase pré-contratação e na execução dos contratos de prestação de serviços terceirizados, se a administração pública está cumprindo os direitos dos trabalhadores, está fiscalizando as contratadas para que cumpram os direitos dos trabalhadores. Então, aqui é um termo de referência, que é o primeiro documento para licitar a contratação do serviço terceirizado, em que se admitiu o piso salarial inferior ao piso da categoria. E foi arquivado sob o argumento de ser um interesse meramente individual. Pois não. Doutora Soraya, então, concorda em retirar de pauta? Doutora Ileana, nesse caso, seria assim, interessante mandar uma pequena divergência para o doutor André, para ele saber a razão? Sim, eu posso mandar, eu posso escrever. Os dois? Porque tanto ele pode pedir um parecer nesses casos, assim, que tiver dúvida também, a gente tem colocado, inclusive a terceira subcâmara tem usado muito isso, pedir um parecer para a CONAP. Se ele preferir, mas eu também já posso fazer o voto divergente. Eu acho que já está aqui conosco, tem condições de fazer um voto divergente e apresentar para ele. Tá? Nos dois eu me comprometo. Tá. Então, perfeito. 43, então, por hora. Então, no 43, a doutora... É só o 40 e o 42. 42. Não, minha divergência é no 40 e no 42. No 42, essa divergência, ela vai ser informal ou a doutora Ileana já vai apresentar o voto divergente? Todos os dois eu posso apresentar o voto divergente. Fica a critério da doutora Soraya. Tirou de pauta, né? É porque eu não li assim, não estou bem a par do que ele redigiu, entendeu? Eu estou com a dificuldade para dizer para ele. Pode ser? Pode ser. Então,
No 40 e no 42, a doutora Ileana apresenta voto divergente. Então, agora, o próximo bloco. Tem mais observação, doutora Ileana, nos demais? Doutor André? Sim. Doutor André, só para relatar aqui, o 40 e o 42 não foram julgados, eles foram retirados de pauta. Isso? O 40... Não, foram retirados de pauta porque apresentarei um voto divergente, Luiz. Sim, aí eles foram retirados. Não estão sendo deliberados nessa sentada, o voto será depois. Exatamente. Então, tá. Sim. Então, agora, os próximos 5. 43, NF 434. 44, Inquérito Civil 1715. 45, Inquérito Civil 39. 46, Inquérito Civil 1167. E 47, Inquérito Civil 2502. Alguma divergência? Não. Não, eu também estou acompanhando o relator. Então, nesse bloco, votação unânime. 48, Inquérito Civil 251. 49, Inquérito Civil 169. 50, NF 1175. 51, Inquérito Civil 486. E 52, o Inquérito Civil 3.188. Eu estou acompanhando o relator, doutora Ileana. É só esse 52 que está dizendo que o adicional de insalubridade seria uma matéria afeta ao regime administrativo dos servidores públicos, porque a emenda constitucional 19 excluiu do artigo 39, parágrafo 2º da Constituição, o inciso que fazia referência ao adicional de insalubridade. Só que, como nós temos reforçado muito a questão da atuação resolutiva dos membros do Ministério Público, houve uma proposta de atuação conjunta da CODEMAT com a CONAP para, através dos NUPIAs, fazerem uma atuação extrajudicial resolutiva no sentido de fomentar que os entes públicos pagassem o adicional de insalubridade durante a pandemia. Então, foi feita, alguns estados, os entes públicos fizeram isto, estão pagando o adicional de insalubridade de 40% para os profissionais que estão na linha de frente da pandemia. Isso foi um projeto também do GT, junto com a CODEMAT e a CONAP. E no Ceará, por exemplo, os colegas entraram com essa ação pela CODEMAT contra os hospitais privados, inclusive o TRT da 7ª Região fez um incidente de uniformização de jurisprudência, já fez um enunciado dizendo que é devido o pagamento do adicional. Entendeu? Então, assim, para a gente ter uma uniformidade de atuação, o MPT está atuando e não deixando de atuar em relação a esse tema do adicional de insalubridade. Virou uma pauta de atuação estratégica da gente, referendada por 2 coordenadorias e já com um enunciado em um tribunal. Então, eu queria colocar isso também, se fosse possível, retirar de pauta, ou se a doutora Soraya concordaria, doutora... É mais ou menos naquela linha do NUPIA atuar. Uhum. Então, a doutora Soraya vai retirar de pauta ou a doutora Ileana vai retirar de pauta e também juntar o voto divergente? Posso juntar também o voto, já ajuda o André. Tá certo. Porque esses dados eu estou participando lá com a Márcia, então já eu peço a ela. Perfeito. Só um detalhe, quando o doutor André, se mantiver a decisão, doutora Ileana for voto vencido, nós temos, quando a publicação da decisão, tem também o voto da doutora Ileana? Não, na verdade, se eu abrir a divergência, eu acho que aí falta a doutora André votar, não é isso? Aí ela vai decidir. Sim, mas na hipótese, de que o André seja vencedor, o voto divergente... Me parece que ele não é publicado, doutor Luiz Cláudio? Não, né? Não. Porque foi vencido, porque já não é a tese... Tá. Ele não é publicado no não tem razão. Mas ele consta no procedimento. Ele fica no procedimento. Agora, Exato. doutoras, a sugestão é, se o procedimento não está sendo deliberado agora, o ideal era... Retirar de pauta. Retirar de pauta e deixar para a próxima sessão, assim. Ou não pode abrir vista, então, para a doutora Ileana? Pode, também.
Porque, na verdade, é isso que está acontecendo. Ela fez vista para juntada de voto divergente. Não pode ser isso, então, doutor Luiz? Ué, pode. Aí seriam os 3 procedimentos vistos para a doutora Ileana? Isso. Então tudo bem. Melhor, okay. Né? Okay. E na próxima sessão, aí o doutor André participa, né? Isso. E aí, eventualmente, ele pode convergir e a divergência desaparece. Enfim. Aí a gente vê o que o relator entendeu, mas então fica assim nesses votos. Então, então esse também ficou, este último ficou, então, com vista para a doutora Ileana. Aí, então, nós encerramos os procedimentos do doutor André. Agora, então, são os meus procedimentos. O número 1 da pauta nós já julgamos. Então, vamos lá. Eu vou ler a ementa para que a doutora Soraya possa apreciar o voto, eventualmente pedir vista, e para que fique hábil a votar. Então, vamos lá. O número 2 da pauta. Inquérito Civil 408. Arquivamento de inquérito civil, empresa de fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial. Precisa aqui arrumar a ementa, gabinete, por favor. Cerca de 643 trabalhadores registrados em 2 estabelecimentos. Denúncia relata irregularidades no pagamento de férias e na concessão do intervalo intrajornada. Arquivamento com fulcro na ausência de repercussão social. Necessidade de continuidade da investigação para verificação do cumprimento da norma trabalhista relacionada à concessão de intervalo intrajornada com coleta de informações atualizadas sobre a matéria. Homologação do arquivamento relativo ao pagamento de férias, o qual já é objeto de ACP de âmbito nacional, homologação parcial do arquivamento proposto na origem. Está perfeito, doutora Andréa, já deu a ideia. Porque embaixo a senhora já está explicitando, né, os títulos da emenda. É de acordo. Então, de acordo, doutora Ileana? De acordo. Então, número 2, unânime. Número 3, inquérito civil 103 de 2018, arquivamento precoce, irregularidades trabalhistas relacionadas ao meio ambiente laboral. Empresa de construção civil, cerca de 184 trabalhadores atingidos. Ausência de banheiro, lugar para refeições, alojamento precário, falta de sinalização na obra, falta de treinamento e fornecimento de EPI, inexistência de técnico de segurança na obra, além de explosões com bombas nas britas. Necessidade de continuar com a investigação, confirmando o encerramento das obras no local denunciado. É ponto aqui, por gentileza. Dever do membro oficiante de buscar a existência de obras ativas de responsabilidade da empresa investigada para apurar as reais condições de meio ambiente de trabalho. Insuficiência de diligências, enunciado 6 da CCR, arquivamento que não se homologa. Doutora Ileana? Doutora Ileana? De acordo, de acordo. Também, eu também. Doutora Soraya também? Desculpa, eu atropelei, doutora Ileana. Não, sem problema, que eu estava terminando de ler aqui. Então, ótimo. Vamos lá. Então, agora é o número 4. Espera aí, um minutinho só. Número 4 da pauta, inquérito civil 7.294 de 2019, meio ambiente de trabalho. Condições sanitárias e de conforto no local do trabalho, calor excessivo, relato de labor em salas sem ventilação natural e ou artificial. Utilização de máquinas de impressão com produtos químicos como tintas e solventes sem o uso de proteção. Arquivamento com fulcro na documentação apresentada pela inquirida e em relatório de fiscalização da Covisa. Primeiro relatório confirma o desconforto térmico e aponta a higiene precária nos vestiários. Segundo relatório da Covisa, não juntado aos autos. Necessidade de realização de diligências investigatórias, tutela da saúde e segurança do trabalhador pela não homologação. Entendi que está incompleta a investigação. Doutora Ileana? De acordo. Doutora Soraya? De acordo. Unânime. Número 5.
Inquérito Civil 8.081 de 2020. Covid-19, irregularidade trabalhista no meio ambiente de trabalho, saúde do trabalhador. Empresa de tecnologia da informação. Denúncia de que trabalhadores infectados pela Covid-19 teriam laborado normalmente e que a higienização foi feita sem uso de proteção pelos trabalhadores da limpeza. Risco para a saúde de outros trabalhadores, 11 mil trabalhadores em 31 estabelecimentos. A documentação apresentada pela inquirida que não traz informações suficientes para o encerramento da investigação. Necessidade de se aprofundar a investigação para detalhamento das medidas de vigilância sanitária e epidemiológica adotadas pela empresa. Equipamentos de proteção individual e coletiva. Necessidade da empresa de apresentar o plano de manutenção, operação e controle de ar-condicionado, de implementar os novos programas. Os novos programas de prevenção de riscos ambientais e de saúde ocupacional, que devem ser integrados com o plano de contingência elaborados para impedir a disseminação do novo coronavírus nos ambientes de trabalho. A vigilância e saúde do trabalhador compreende um conjunto de ações de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica. Artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 6 da Lei 8.080 de 90. Necessidade de observância da integralidade da nota técnica do GT Covid-19, número 20 de 2020, revisada em 11 de 12 de 2020, que versa sobre medidas de vigilância epidemiológica nas relações de trabalho, não homologação do arquivamento proposto na origem. Doutora Ileana? De acordo. Doutora Soraya? De acordo. Unânime. Número 6. Inquérito Civil 1029 de 2020. Covid-19, irregularidade trabalhista, meio ambiente de trabalho, saúde do trabalhador. Empresa de comércio atacadista especializado em materiais de construção. Por favor, correção, gabinete. Denúncia de que trabalhadores infectados pela Covid-19 teriam laborado normalmente. Documentação apresentada pela inquirida e relatório de inspeção da Visa, da Vigilância Sanitária, não traz informações suficientes para o encerramento da investigação, necessidade de aprofundar essa investigação para detalhamento de medidas de vigilância sanitária e epidemiológica. Aqui eu prossigo falando da necessidade do PCMSO, do PPRA, para impedir a disseminação do coronavírus e da implementação de ações de vigilância epidemiológica, não homologando o arquivamento proposto na origem. Doutora Ileana? De acordo. Doutora Soraya? De acordo. Obrigada, unânime. 7 agora. Inquérito Civil 3.642, também Covid-19, saúde do trabalhador, empresa de comércio de alimentos. Supermercado, serviço essencial, artigo 3º-J da Lei 13.979 de 2020. Denúncia de que trabalhadores infectados pela Covid-19 teriam laborado normalmente. Documentação apresentada pela inquirida e relatório de inspeção da vigilância sanitária que não traz informações suficientes para encerramento da investigação. Aí, de novo, aqueles dizeres quanto ao PCMSO, quanto ao PPRA, observância da nota, da nota técnica expedida pelo GT Covid, e também não estou homologando. Doutora Ileana? De acordo. Doutora Soraya? De acordo. Perfeito. Então, o número 7, unânime. Número 8. PP 6.895 de 2020, outro de Covid-19. A questão versa sobre uma empresa de consultoria de informática, adoção de regime de teletrabalho para todos os empregados, sem empregados segundo a denúncia, não fornecimento de mobiliário ergonômico para todo trabalhador em home office. Porque a empresa não entregou equipamentos de ergonomia aos trabalhadores que não tinham condições de retirar tais equipamentos da empresa, da sede da empresa. Denúncia sobre realização de horas extras frequentes durante o período de teletrabalho.
não constatado o cumprimento do disposto na nota técnica 17 de 2020 do grupo por 19 do FPT. Necessidade de apresentação de contrato aditivo escrito e firmado com os trabalhadores que passaram a exercer as suas atividades em teletrabalho. Inexistência de informação sobre a celebração de acordo para o ressarcimento de despesas experimentadas pelo trabalhador em decorrência do teletrabalho. Necessidade da empresa informar providências tomadas para garantir o direito aos equipamentos ergonômicos dos trabalhadores que não teriam condições de se deslocarem até a empresa. Por favor, gabinete, até lá, para não repetir o termo empresa, até lá para a retirada de aparelhos adequados, ausência de informações sobre controle de jornada de empregados em home office, bem como frequência de realização de horas extras por esses trabalhadores, ainda que não haja autorização formal da empregadora. Inexistência também do PPRA, do PCMCO e do risco biológico para Covid-19, necessidade de adequação desses programas e do laudo ergonômico da empresa de acordo com a nova realidade do teletrabalho, adotada pela denunciada não homologação na origem. Doutora Ileana? De acordo. Doutora André, estava pensando aqui, nesses casos, assim, teve algum deles em que já tinha a lista dos trabalhadores com Covid apresentados pela empresa ou não? Não. Doutora, desculpe. Sim, doutora Ileana. Não, só isso mesmo, é porque eu sempre estou observando quando já tem a lista para a gente fazer aquela observação sobre a CAT, sabe? Porque você já nos apresentou a lista, a gente colocar no final que sugere que o membro encaminhe essa lista para o INSS. Perfeito. Doutora Soraya? De acordo. Linha número 8, unânime. Número 9. Arquivamento de inquérito, número 9, inquérito civil 167 de 2020, arquivamento de inquérito civil. Unidade hospitalar em São Paulo, cerca de 15 mil trabalhadores, segundo o relatório SPY, Covid-19. Arquivamento com base em informações prestadas pelo inquirido. Manutenção de trabalhadores do grupo de risco na linha de frente. Não implementação de medidas suficientes para enfrentamento do estado de pandemia causado pelo coronavírus. Aí, a necessidade de se perquirir quanto aos EPIs e EPCs fornecidos e também dever da empresa de manutenção do plano do PCMCO, do plano de contingência, do PMOC, necessidade de reelaboração do programa de controle médico de saúde ocupacional com previsão de vigilância epidemiológica no ambiente de trabalho, não arquivamento também do proposto na origem. Doutora Ileana? De acordo. Doutora Soraya? De acordo. Aqui são uma série de casos, então, o número 9, unânime, uma série de casos de Covid. Número 10, inquérito civil 2.912. Igualmente, a denúncia relata que não houve implementação de medidas suficientes para enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus. Ambiente hospitalar, trabalhadores na área da saúde, cerca de 2.300 trabalhadores atingidos. Fiscalização que não apurou quanto ao dever da empresa de apresentação também, plano de contingência, quanto ao plano de manutenção e operação de controle do ar-condicionado, PMOC, PCMCO, PPRA, também aqueles dizeres de sempre, não arquivamento não homologação do arquivamento proposto na origem. Doutora Ileana? De acordo. Doutora Soraya? De acordo. Então, número 10, unânime. Número 11. Inquérito civil 2.313. Minutinho só. Irregularidade trabalhista no meio do ambiente do trabalho, empresa de transporte público de passageiros, Covid-19. Não adoção das medidas de proteção em face do coronavírus. EPIs, necessidade de equipamentos de proteção individual e coletiva, EPIs e EPCs.
necessidade de se instalar nos transportes coletivos barreiras acrílicas para a proteção de motoristas e cobradores. Medida de proteção que deve ser estendida para outros empregados que têm contato direto com o público. Exemplo, fiscais lotados nos terminais de ônibus, os quais devem ser protegidos por meio de aparato físico, barreiras acrílicas ou face shields. O fornecimento de máscaras de tecido e álcool gel não garantem por si só a proteção desses profissionais. Projeto de Lei 3.189 de 2020, de iniciativa da Câmara dos Deputados, que prevê a instalação de barreiras físicas nos coletivos enquanto durar a pandemia Covid-19. Necessidade também de se garantir aos profissionais da limpeza os EPIs necessários à proteção contra a Covid-19. Limitação do número de passageiros e distanciamento na formação de filas, etc. Dever legal de atualização dos programas, aqueles de sempre, que nós sempre declaramos importantes. Aí, então, depois vem assim, em conformidade com o plano de contingência a ser elaborado, possibilidade de realização de teletrabalho, flexibilização de jornada, organização do trabalho em atenção aos vulneráveis. E aí também aqueles dizeres sobre o PMOC, PPRA, enfim, não homologação também na origem. Esse aqui não foi bem investigado. Doutora Eliana. De acordo. Doutora Soraya. Também de acordo. 11 unânime. 12. Inquérito Civil 267 de 2020, indústria de adubos e fertilizantes, cerca de 190 trabalhadores registrados. Relato de ocorrência de surto de coronavírus dentre os trabalhadores. Investigação, por gentileza, gabinete, aqui precisa corrigir a palavra investigação. Investigação focada nos afastamentos e testagens dos obreiros e que não atacou as questões como qualidade e quantidade de máscaras fornecidas. Não implementação das medidas suficientes ao enfrentamento do coronavírus, necessidade de ampliar as medidas de investigação para que a empresa comprove o fornecimento de máscaras a seus empregados. Aí também aqueles dizeres, de novo, quanto à qualidade de máscaras, barreiras acrílicas, e sobre a imprescindibilidade de se perquirir todas as medidas de proteção ao enfrentamento do coronavírus. E aqueles dizeres de sempre. Enfim, doutora Eliana. De acordo. Doutora Soraya. Também de acordo. Perfeito. Número 12, então, unânime. Número 13, PP 341/2020. É também uma questão de meio ambiente do trabalho e saúde do trabalhador, lote de material de construção. Denúncia de que trabalhador infectado pela Covid-19 estaria laborando normalmente, sem o afastamento de suas funções. Risco para a saúde de outros trabalhadores, 52 trabalhadores em 3 estabelecimentos, segundo o relatório SPY, e clientes. O relatório da Vigilância Sanitária, que identificou a notificação de 8 casos suspeitos de Covid-19 no ESUS relacionados aos trabalhadores da investigada. Verificação de que um trabalhador testou positivo para a Covid-19, enquanto outros casos notificados não foram submetidos ao exame de detecção da doença. Inexistência de informações suficientes ao encerramento da investigação. E, enfim, agora também aqueles dizeres de sempre quanto à necessidade de aprofundamento da investigação e a observância de todos aqueles critérios que nós adotamos aqui na primeira subcâmara. Doutora Ileana. De acordo. Doutora Soraya. Também de acordo. 14. Gente, esse negócio da Covid-19, pessoal, é impressionante o número de casos que a gente vê onde não se adotam, não fazem nada, não adotam nada, nem sequer afastam o trabalhador infectado. Vamos lá, 14, Inquérito Civil 59 de 2020,
condições sanitárias e de conforto do ambiente de trabalho, local para refeição funcionando junto com depósito de material de limpeza. Ausência de local destinado para o descanso dos trabalhadores, jornada de trabalho excessiva e suposta fraude no ponto eletrônico. 86 trabalhadores prejudicados, segundo o relatório SPY. Arquivamento com fulcro na ausência de repercussão social e na inexistência de processos judiciais e autos de infração contra a denunciada em relação aos termos denunciados, bem como na inexistência de descumprimento à NR 24. Ausência de diligências instrutórias efetivas para se apurar os fatos denunciados, tutela da saúde e segurança do trabalhador, necessidade de continuidade da investigação, não homologação do arquivamento proposto na origem. Doutora Ileana. De acordo. Eu tenho sempre colocado e refletido sobre isso, porque quando os colegas falam que veio o relatório SPY, no relatório SPY não tem auto de infração, isso deveria ser um elemento a mais para dizer, essa empresa não passou sob uma fiscalização. Ou então, se no relatório SPY não tem auto de infração, pede o livro de registro de empregados, para saber se a fiscalização passou por lá, corrigiu a conduta com a dupla visita, o que é que houve. Mas num país que não cumpre a meta, né, de ter um número X de auditores fiscais do trabalho, é óbvio que eles não vão passar por muitas empresas, porque a auditoria fiscal do trabalho está mínima. E ainda mais em período de pandemia, que gente do grupo de risco não saiu em campo, a fiscalização foi indireta. Então, não encontrar autos não é elemento para... Não significa nada. Nada. Uhum. Então, também não encontrar ações judiciais. Então, doutora Ileana acompanha? Acompanha. Doutora Soraya também. Também. Então, vamos lá. Número 14, unânime. Número 15, NF 2527 de 2021, meio ambiente de trabalho, irregularidades em área próxima à copa, mau cheiro, lixo e insetos. Precariedade do local das refeições, atividade principal de serviços de apoio a edifícios, cerca de 84 trabalhadores, tutela da saúde e segurança, necessidade de continuidade da investigação para apuração das condições do meio ambiente de trabalho. Arquivamento que não se homologa. A investigação, na verdade, a investigação, eu acho que ela está... ela ainda não está madura a ponto de provocar a homologação do feito. É isso. Doutora Ileana. De acordo. Doutora Soraya. Também de acordo. 15, unânime. 16, NF 72 de 2021, indeferimento liminar de inquérito civil. Meio ambiente de trabalho, abatedouro de aves e suínos com cerca de 80 mil trabalhadores e 145 unidades. Acidente de... Por favor, gabinete, acidente de trabalho com trauma craniano. Queda de altura, não envio de CAT, indício de não promoção de treinamento adequado aos trabalhadores. Arquivamento também, feito com fulcro em... Não, espera um pouquinho, essa redação está errada. Aqui seguro. Bom, precisa dar uma corrigidinha aqui na ementa, quanto a esse arquivamento com fulcro insuficiência de elementos. Por favor, gabinete, eu peço a correção. Aplicação do enunciado 9 da CPR, também precisa corrigir aqui, tem um C a mais, tutela e saúde do trabalhador, não homologação, precisa aqui dimensionar melhor a questão quanto ao acidente de trabalho, eu não estou homologando. Inclusive, esse aqui foi o que eu indiquei para a publicação. Por favor, eu peço a correção aqui do português, pessoal. Doutora Ileana. De acordo. Doutora Soraya. De acordo. Então, 16, unânime. 17, Covid-19. Indeferimento liminar de instauração de inquérito civil. Rede de supermercados, cerca de 1.300 trabalhadores em 15 estabelecimentos. Testagem de trabalhadores que viajam a serviço. Necessidade de se assegurar, correção aqui, por favor, quanto às medidas sanitárias e epidemiológicas adotadas pela investigada,
não implementação das medidas suficientes ao enfrentamento do coronavírus. Aí, então, novamente, os nossos dizeres quanto ao uso de máscara, barreiras acrílicas e todas as medidas necessárias ao enfrentamento da Covid-19. Deixa eu só ler aqui um pouquinho. Tá. Aí vem, no que tange ao pagamento de adicional noturno e a mudança do dia de gozo do descanso semanal remunerado pelo arquivamento. Homologação parcial do arquivamento proposto na origem. Doutora Ileana. De acordo. Doutora Soraya. Também de acordo. Unânime. 18. Covid-19, 18, PP 19 de 2021. Covid-19, denúncia em face de fábrica de ônibus e caminhões. Cerca de 600 trabalhadores. Negligência no uso de máscaras e álcool em gel. Não atualização do PPRA e PCMSO. Aí, novamente, todos aqueles nossos dizeres quanto às medidas de enfrentamento da pandemia, que não ficaram esclarecidos, não homologação do arquivamento proposto na origem. Doutora Ileana. De acordo. Doutora Soraya. Também de acordo. Perfeito, unânime. Recurso. Vamos lá. É o Inquérito Civil 829 de 2011. Pedido de reconsideração formulado pelo membro oficiante que recebeu, sede de redistribuição, o inquérito civil em epígrafe, tendo em vista a decisão de não homologação do arquivamento do presente feito, proferida pela primeira subcâmara da CCR em sua 39ª sessão ordinária, realizada em 20 de 4 de 2021. Pedido de substituição do voto de não homologação pelo voto de conversão em diligência, a fim de que o membro originário continue na condução da presente investigação. Um minutinho só. Empresa de construção civil, acidente de trabalho fatal ocorrido em 2011, queda em altura. Arquivamento com fulcro em processos judiciais que reconheceram a culpa exclusiva da vítima, bem como em laudo pericial realizado pela perícia do MPT em 2019, após fiscalização in loco em obra ativa da empresa. Culpa exclusiva da vítima reconhecida em processos judiciais. Ato inseguro. Tese não adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Validade do laudo pericial do MPT que atesta que a empresa investigada implementou as medidas de saúde e segurança adequadas para evitar acidentes similares ao que está sendo investigado nos presentes autos. Verificação de que o membro oficiante originário não realizou nenhuma medida investigativa quanto à informação constante no laudo pericial, no sentido de que foram observados resultados anormais nos exames audiométricos dos trabalhadores nos canteiros de obra. Omissão verificada nos presentes autos que justifica a manutenção do presente feito sob a condução do procurador oficiante originário. Impossibilidade de redistribuição do inquérito civil em epígrafe. Necessidade do procurador natural manifestar-se sobre os pontos abordados no laudo pericial a respeito da possibilidade de perda auditiva dos empregados da investigada. Necessidade de se investigar a eficácia das proteções coletivas e individuais e o plano de ação implementado pela empresa para combater a eventual tendência de perda auditiva dos empregados. Laudo pericial que identificou 104 empregados vinculados à investigada. Tutela da saúde e segurança do trabalhador. Substituição do voto de não homologação, objeto do presente pedido de reconsideração, pelo voto de conversão em diligência, a fim de que o feito em comento permaneça sob a condução do membro originário. Doutora Ileana, vocês entenderam? Entendi, eu tinha lido já, entendi bastante. Ok, doutora... Faltou um documento, então ele tinha mesmo que ser conversão em diligência, concordo totalmente com você. Ok, então, unânime, o 19. Número 20. Inquérito Civil 211 de 2017. Inquérito Civil, recurso intempestividade, não conhecimento. Análise do mérito em sede revisional. Homologação parcial do arquivamento em relação à jornada extraordinária em desacordo com a lei. Transporte de trabalhadores
meio ambiente de trabalho e abuso decorrente do poder hierárquico, cárcere privado, com base em relatório de ação fiscal, documentos e oitiva de testemunhas, não homologação do arquivamento em relação às irregularidades relativas ao descumprimento da NR31 constatada pela Secretaria de Relações do Trabalho e Emprego, não conhecimento da remessa em relação ao tema pejotização em razão da propositura de ação civil pública, arquivamento que se homologa parcialmente. Doutora Ileana. De acordo. Doutora Soraya. De acordo. Então, 20 unânime, 21. Esse aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Inquérito Civil 328 de 2019, arquivamento de inquérito civil, meio ambiente do trabalho. Recurso administrativo, empresa de transporte rodoviário de passageiros, cerca de 640 trabalhadores na função de motorista. Segundo o relatório SPY, prova unilateral da empresa denunciada, necessidade de mais diligências investigatórias. Tutela e saúde e segurança do trabalhador. Denúncia aponta irregularidades no meio ambiente de trabalho relativas à inexistência de alojamento com camas para repouso de motoristas no turno da madrugada. Arquivamento quanto aos demais temas que estão vinculados a outros procedimentos em andamento. Necessidade do MPT realizar diligências e conduzir o feito com o fim de sanar irregularidades apontadas. Pela não homologação do feito, recurso conhecido e provido. Esse aqui, doutora Ileana, foi um que o doutor André, eu retirei ele de pauta, devido à observação do doutor André, que seriam poucos empregados que não teriam esse alojamento para repouso. Mas eu revi o caso e eu entendo que precisa continuar as investigações, porque não dá para saber direito quantos são, precisa verificar quantos são e precisa que os alojamentos estejam adequados. É isso. Doutora Ileana. De acordo. Doutora Soraya. De acordo. Então, o 21 unânime, 22. Recurso administrativo, intempestividade no conhecimento, análise revisional do arquivamento proposto na origem. Meio ambiente laboral. Companhia de Saneamento Básico de Alagoas. Presença de pombos e suas fezes nos locais em que ocorrem as operações da denúncia. Abertura e fechamento de registro, ligação e desligamento dos conjuntos de bombas. Adequação integral da conduta investigada após interposição da peça recursal para evitar a entrada de pombos no ambiente laboral. Homologação do arquivamento proposto na origem, que se fundamenta na fiscalização in loco realizada pelo membro oficiante, na expedição de recomendação investigada, bem como na apresentação de documentos comprobatórios do saneamento das irregularidades trabalhistas denunciadas, arquivamento que se homologa em sede revisional. Doutora Ileana. De acordo. Doutora Soraya. De acordo. 23. Então, 22 unânime. 23. NF 302 de 2020. Recurso administrativo em face de indeferimento liminar da instauração de inquérito civil. Intempestividade, não conhecimento. Análise revisional do arquivamento proposto na origem. Homologação do arquivamento. Denúncia contra a Vara do Trabalho de Itapetininga, São Paulo, que teria condenado o denunciante à sua revelia ao pagamento de verbas trabalhistas pelo suposto reconhecimento de vínculo empregatício entre reclamante e reclamado, ora denunciante. Alegação de nulidade do ato citatório do denunciante ocorrido no processo judicial trabalhista. Interesses individuais patrimoniais que não ensejam atuação do MPT. Verificação de que o próprio denunciante deve buscar pelas vias judiciais cabíveis a reforma da decisão trabalhista que considera nula. Arquivamento que se homologa em sede revisional. Doutora Ileana. De acordo. Doutora Soraya. Também de acordo. Perfeito. Então, 23 unânime, 24 NF 2254 de 2020. Recurso administrativo, irregularidades ligadas ao pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade e ao meio ambiente de trabalho dos agentes penitenciários do Estado de Alagoas, indeferimento liminar de parte do objeto, legitimação do sindicato para a tutela coletiva de seus associados no que tange a disputa pelo pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade,
continuidade da investigação no tocante aos temas relacionados ao meio ambiente de trabalho. Atuação do Ministério Público Laboral, entendimento consignado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão proferida na ADIM, por favor, 3.395, no enunciado 15 da CCR e na orientação 7 da CONAP, pelo provimento do recurso. Doutora Ileana. Isso aqui eu vou pedir para dar uma olhada de novo. Vista para a doutora Ileana, então? Sim. Perfeito. Então, número 24 fica com vista para a doutora Ileana. Vamos lá. Então, agora, homologação com destaque. É o 25. 25 é a NF 1216 de 2021. Notícia de fato, notícia de fato, Covid-19. Denúncia de que a investigada teria aderido ao novo Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, estabelecido pela MP 1045 de 21, antiga MP 936 de 2020, que foi convertida na Lei 14.020 de 2020. A despeito de seus empregados que tiveram seus contratos de trabalho suspensos sem conhecimento prévio do trabalhador, continuarem a cumprir integralmente a jornada laboral. Arquivamento de notícia de fato em razão da ausência de interesses tuteláveis pelo Ministério Público do Trabalho, irregularidade que teria atingido apenas 2 empregados na unidade da investigada denunciada. Homologação da promoção de arquivamento. Necessidade de encaminhamento do feito ao Ministério da Economia, visando a apuração de eventual fraude à MP 1045 de 2021. Artigo 15. Diretriz orientativa do Ministério Público do Trabalho em face da MP 936 de 2020, que se aplica à atual MP 1045 de 2021, arquivamento que se homologa. Doutora Ileana? De acordo. Doutora Soraya? De acordo. Unânime, conversão em diligência. Número 26. Inquérito Civil 65 de 2018. Arquivamento de inquérito civil. Denúncia instaurada a partir da lavratura de 31 autos de infração nos anos de 2016 e 2017 pela Secretaria de Relações do Trabalho e Emprego do Amazonas, contra 4 unidades de saúde da investigada localizadas em Manaus, Amazonas. Temas relacionados ao meio ambiente de trabalho e à jornada de trabalhadores nas unidades hospitalares e clínicas médicas. Apresentação de PPRAs e PCMCOs de algumas unidades da investigação localizadas em Manaus que não foram objeto da análise específica pelo membro ministerial. Nova fiscalização realizada pela Secretaria de Relações do Trabalho no ano de 2019 em apenas uma das 4 unidades que foram autuadas em 2016 e 2017. Verificação de que a nova fiscalização realizada pela Secretaria em 2019 ocorreu de forma indireta, apenas na Apiclínica São Lucas, por meio de análise documental, que não abrangeu todas as irregularidades que foram objeto da autuação nos anos de 2016 e 2017. Necessidade do membro oficiante manifestar-se sobre a adequação de todas as irregularidades que foram objetos da autuação em 2016 e 2017, na Rapiclínica São Lucas, bem como nas outras 3 unidades que não foram objeto de fiscalização recente pela Secretaria das Relações do Trabalho. A unidade SAMESP, CNPJ tal, a unidade SAMESP, o outro CNPJ e unidade Rapiclínica Silves. Anexação aos presentes autos da NF 840 de 2019, que foi instaurado em face da Rapiclínica São Lucas e versa sobre temas não apreciados pelo órgão ministerial. Não pagamento de adicional de insalubridade, não pagamento de verbas trabalhistas, piso salarial dos técnicos de enfermagem. Necessidade do membro manifestar-se expressamente sobre os temas abordados na referida notícia de fato. Anexação aos presentes autos também da NF 64, NF 1050 e NF 329, as quais foram atuadas contra a unidade investigada, contra a unidade da investigada Hospital Rio Negro,
para apurar os temas relacionados ao DSR, jornada de trabalho, EPIs, sobrecarga de trabalho e questão relacionada à Covid-19 no ambiente hospitalar. Omissão do membro oficiante quanto às irregularidades identificadas nas referidas notícias de fato. Tutela e saúde do trabalhador, tutela da saúde e segurança dos trabalhadores, necessidade de continuidade da investigação para a complementação do relatório de arquivamento em relação aos temas pendentes de apreciação pelo órgão ministerial, conversão do feito em diligência. Doutora Ileana? De acordo. Doutora Soraya? De acordo. E parabéns, a ementa já deu a vida todinha desse procedimento, assim, você já disse tudo aqui. Excelente, excelente. Já deu a diretriz aqui para o colega, né? Pois é. Então, o número 26, unânime, agora é um declínio não referendado, número 27, NF 736 de 2021. Ementa, declínio de atribuição, meio ambiente do trabalho, Covid-19 e trabalho presencial. Realização de mutirão e consequente aglomeração de pessoas no ambiente de trabalho. Não observação das medidas sanitárias e epidemiológicas de combate à disseminação do coronavírus, regime estatutário. Atribuição do MPT, entendimento consubstanciado em decisão liminar proferida na ADIM 3.395 e no julgamento da reclamação 3.303. E súmula 736 do Supremo, orientação 7 da CONAP, declínio de atribuição não referendado. Doutora Ileana? De acordo. Doutora Soraya? De acordo. Então, 27, unânime. Esgotamos os meus procedimentos. Agora são os procedimentos de relatoria da doutora Ileana. Eu indago aos colegas se gostariam de ter um intervalo ou se querem prosseguir. Eu acho que até a doutora André vai tomar um pouquinho de água, né, doutora André? Acabei o copo, ó, eu estava aqui em cima. Estou quase sem fôlego, preciso fazer minha ginástica. Pronto, então, se você quiser beber água, a gente espera. Se você... A água está aqui, só ainda tem um pouquinho. Tá, então, por mim, a gente pode ir direto, se vocês concordarem, né? Tudo bem, Soraya? Então, vamos embora. Preciso fazer mais esteira, porque o fôlego não está dando. Vamos lá. Pena que nós não nos lembramos que eu já teria lido todos os votos, né? Já teria julgado. Não, Soraya, mas aconteceu... Porque assim... Porque assim, são muitos procedimentos e a gente lê, não tem problema nenhum. Até nos ajuda a recordar também. Tem uns que a gente já fez em maio, então abril, hein? Perfeito. Então, colegas, agora então nós vamos apreciar os procedimentos de lavra da doutora Ileana Neiva Mouzino, total de 28, não homologados, 53. Inquérito Civil 398 de 2014. Esse é um caso de trabalho de pessoa privada de liberdade, né? A denúncia diz que falta ergonomia nesse trabalho, conforto térmico, que não há o fornecimento de EPIs aos presos que trabalham em horta, oficina e na limpeza do sistema prisional. Então, foi observado que no curso da investigação, através de acervo fotográfico, como é que estava a situação, foram pedidas informações ao governo do estado do Maranhão, onde é situado esse presídio, mas se observou que as condições ambientais de trabalho não foram resolvidas. Existem oficinas de trabalho e não foi juntada aos autos nenhuma análise ergonômica do trabalho que aprove as condições de trabalho serem adequadas e nem certificado de aprovação dos EPIs. Então, é preciso a continuidade da investigação, porque quando empresas se estabelecem dentro de presídios, elas também têm que observar as normas de saúde e segurança do trabalho. Eu estou acompanhando, doutora Soraya. De acordo. Então, 53 unânime, 54, inquérito civil 482 de 2017. Esse caso é de terceirização de serviços e a empresa terceirizada, a denúncia de não pagamento de salários, e para comprovar que pagava esses salários, a empresa apresentou uns comprovantes de quitação que não tem nem a assinatura do trabalhador. Verificando se o relatório SPA e também os arquivamentos já realizados antes, a gente vê que há reiteradas denúncias contra a empresa,
o que há necessidade de aprofundamento das investigações. Uma questão que me chamou a atenção também é possível fraude ao concurso público, porque há contratação de atividades administrativas. E é necessário verificar se as atividades terceirizadas constam do plano de cargos e salários da empresa. Perfeito. Da administração pública. Aí tem aquele decreto que não permite terceirizar quando são atividades do próprio plano de cargos e salários. Doutora Juliana, ele tem tema da nossa área, da primeira S subcâmara? Não, né? É verdade. Eu até perguntei ao Luiz na época, eu acho que ele veio pela equalização de números. Mas é o que eu pensei aqui, quando houve CONAP, eu pensei que já fosse acho que a terceira subcâmara, né? Sim, porque normalmente o que acontece é que quando tem uma distribuição que precisa ficar igual à equalização entre as subcâmaras na distribuição, eles nos enviam. A gente pode receber, como eles também recebem um tema de Covid, ou a gente pode receber esse tema. Tá. Inclusive, eu recebi 2 no meu caso, que tinha. E aí eu tinha feito essa consulta ao Luiz sobre isso mesmo, se era essa distribuição. Eu acompanho, doutora Soraya. Também acompanho. Então, 54 unânime. Inquérito Civil 121 de 2019. Meio ambiente de trabalho é um hipermercado com elevado número de empregados, a denúncia de desvio de função. E aí o procurador arquivou sob o argumento de que é meramente patrimonial, mas nós temos aqui as nossas decisões, e eu vi no caso concreto que o desvio de função muda o local da prestação de serviços de tal modo que são diferentes os riscos ocupacionais, o que impacta a saúde e segurança do trabalho. Eu acompanho, doutora Soraya. Também. Então, 55 unânime. 56, inquérito civil 3.664 de 2020. Esse caso é de trabalho de aprendiz, uma empresa com mais de 460 empregados, não comprovou o cumprimento das recomendações expedidas pelo Ministério Público do Trabalho, inclusive quanto ao trabalho dos aprendizes. A meu ver, faltou fundamentação no relatório de arquivamento sobre os motivos pelos quais entendeu o membro oficiante que a recomendação foi atendida. Quer dizer, não houve a comprovação do cumprimento da recomendação. Então, também aquelas decisões nossas, com base no enunciado 3 e 16 da CCE. Certo. Acompanho, doutora Soraya. Também. 56 unânime. 57, inquérito civil 3.910 de 2020. Também aqui é terceirização, mas é trabalho na pandemia, condições de saúde e segurança do trabalho de empregados terceirizados. Inexistência de comprovação de providências adotadas para a proteção dos terceirizados. Então, eu discorro que na terceirização, a responsabilidade solidária do tomador de serviço em face da rigidez no meio ambiente de trabalho, que houve ausência de verificação do cumprimento do dever dos fiscais de contratos de fiscalizarem o cumprimento dos contratos, também quanto à questão ambiental, e a nota técnica 18 do GT Covid, nesse sentido. E aí foi pela não homologação do arquivamento. Acompanho, doutora Soraya. Também. Unânime. 57 unânime, 58 NF 7.821 de 2020. Nesse caso, a denúncia de que uma empresa com 407 empregados no estado do Rio de Janeiro teria havido a comprovação da existência de casos confirmados de empregados infectados pelo novo coronavírus, mas a empresa não afastaria os contactantes. A empresa tem um histórico de autos de infrações que comprova o descumprimento reiterado de normas de saúde e segurança do trabalho, arquivamento precoce e a todos aqueles itens que nós colocamos, de reelaboração do PPRA, do PCMSO, do modelo padrão. Perfeito. Acompanho, doutora Soraya. Também. 58 unânime, 59. PP 1231 de 2020. Esse procedimento trata da ausência de fornecimento de EPIs, de não pagamento do adicional de salubridade e desvio de função em um laboratório de análises clínicas. Então, não houve a correta avaliação dos riscos ambientais, o indeferimento liminar da investigação foi precoce, nem analisou o desvio da função e o não pagamento do adicional de insalubridade. Aí eu discorro, então, que o desvio de função impacta a saúde do trabalhador, que o microsistema de proteção e das NRs
estabelece que nos casos em que o risco biológico não pode ser elidido é devido ao pagamento de adicional de salubridade, se trata de um laboratório, não é uma questão meramente patrimonial. Acompanho, doutora Soraya. Também. 59 unânime, 60. NF 7.270 de 2020. 7.270 de 2020. Meu mouse foi para cima e eu já estava vendo outra. Essa empresa é uma de assessoria de cobrança. A denúncia foi sobre a utilização de trabalho de estagiários em teleatendimento. Foi expedido recomendação, né, pelo membro oficiante, mas não requisitou PPRA nem PCMSO. E os estagiários, pela lei, né, o artigo 14 da lei do estágio, também devem ser abrangidos pelos programas de saúde e segurança do trabalho. É um trabalho... A carga horária excessiva, nada disso foi visto. O assédio moral também dos operadores de call center não foi verificado. Então, por todos esses fatos, não foi homologado. Eu acompanho, doutora Soraya. Também acompanho. 60 unânime. Esse caso é de um... Sim. Desculpa. Não, imagina, 61 é o inquérito civil 7.368 de 2020. Trata de uma empresa de planos de saúde e hospital. Um hospital próprio com plano de saúde. Então, essa empresa é bastante grande, há necessidade de fornecimento de máscaras PFF2 ou PF3 ou N95 com certificado de aprovação para todos os setores do hospital. A denúncia foi específica em relação aos trabalhadores do setor administrativo. O hospital juntou a relação de empregados que tiveram a doença e a gente verifica que também no setor administrativo houve um grande número. Eu cito, inclusive, dados que em hospitais, justamente por acharem que só na linha de frente aqui há necessidade de uma maior proteção, o adoecimento tem sido verificado muito nos setores administrativos, onde as proteções são mais frágeis, né, por acharem, ter a falsa ideia de que nesses locais não é tão grande a contaminação. Mas como a contaminação vem pelo ar, e não ficou claro no procedimento que o prédio é o mesmo, que são prédios separados, eu registrei isso, que não há informação sobre serem prédios separados ou não, mas que o grande número de adoecidos no setor administrativo revela a necessidade de melhor proteção. Além disso, também lembrei que o artigo 3º-J da Lei 13.979 não faz distinção para efeito de proteção com testes e EPIs se os trabalhadores estão na linha de frente ou em setores administrativos. Os setores administrativos de hospitais também foram considerados linha de frente. E, além disso, também esse setor administrativo faz atividades de telemarketing, sendo necessário também que se averiguasse o risco a que eles estão sujeitos. Por isso, não homologação do arquivamento. Perfeito, acompanho. Doutora Soraya. Também acompanho. 61 unânime. Também é um caso de uma empresa de telecomunicações com 97 empregados. Denúncia de que trabalhadores infectados pelo novo coronavírus continuariam no local de trabalho. Falta de encaminhamento de empregados para o trabalho em home office. O arquivamento foi precoce, a necessidade de continuidade das investigações para a implantação da vigilância epidemiológica como meio de evitar a transmissibilidade da doença e também falta do PMOC, né? Há fotos, inclusive que eu verifiquei, fotos dessa empresa, e realmente os trabalhadores trabalham muito juntos em ambiente com ar-condicionado, e a empresa não mostrou por que inicialmente estava em home office e depois os colocou para trabalhar novamente presencial. Que aconteceu muito nesse setor, infelizmente. Fizeram todo um esforço para trabalhar em casa e quando acharam que a pandemia teria arrefecido, voltaram todos para o trabalho presencial. Perfeito. Eu acompanho. Doutora Soraya. Também acompanho. 62 unânime. 63 é o PP 153 de 2020. É uma empresa de máquinas e montagens, muitos empregados. Durante o período investigado, veio aos autos uma relação de inspeção da fiscalização do trabalho apontando inúmeras irregularidades, cuja adequação não foi comprovada no curso do processo. Daí porque o arquivamento foi precoce, necessidade de continuidade das investigações, não só para a implantação da vigilância epidemiológica, mas também a questão de verificar o PMOC, porque há trabalho em escritórios. Acompanho, doutora Soraya. Também acompanho.
Também coloquei o caso da emissão da CAT, né, por causa de que há um caso confirmado. Uhum. Então, 63 unânime, 64 inquérito civil 115 de 2020. É uma grande rede de farmácias, a denúncia de não fornecimento de EPIs adequados. Então, eu faço aquele voto já conhecido de que a farmácia foi equiparada por lei a um estabelecimento de saúde. A Lei 3.979 de 2020 também fala que para esses estabelecimentos, já que eles são equiparados a estabelecimentos de saúde, há necessidade de testes para diagnóstico da Covid, assim como para os profissionais de saúde. Há resoluções da Anvisa e a Lei 3.589 estabelecendo medidas específicas de proteção para os trabalhadores em farmácia. Isso não foi observado na fiscalização. Acompanho, doutora Soraya. Também acompanho. 64 unânime. 65, inquérito civil 1428 de 2020. É uma empresa de limpeza, presta serviços terceirizados e a necessidade de vigilância epidemiológica. Os documentos apresentados pela empresa somente demonstram a vigilância sanitária. Nos documentos apresentados, falta o reconhecimento do risco biológico SARS-CoV-2. Na empresa, embora o procurador, inicialmente esse procedimento, ele esteve aqui, houve uma conversão em diligência, o procurador solicitou os documentos que nós havíamos sugerido, o PPRA e o PCMSO, mas esses documentos não vinham com reconhecimento do risco biológico. O advogado da empresa disse que não havia o risco biológico, que se tratava de uma empresa de limpeza, de prestação de serviços terceirizados em diversos locais e não somente em hospitais, que demonstrou uma confusão entre os conceitos de perigo e risco, né? Já que o perigo é a fonte, o SARS-CoV, e o risco é contra entre o perigo, a fonte, né, e o homem. Não se coloca barreiras suficientes, e não foram colocadas barreiras suficientes, analisando-se os autos. Os programas apresentados não prevêem testagem, e eu lembro que profissionais de limpeza foram os mais afetados na pandemia, com maior índice de contaminação. Então, atuação prioritária do MPT na homologação. Acompanho, doutora Soraya. Também acompanho. 65 unânime. 66, PP 3.198 de 2020. Desculpa, abriu mesmo. Construção civil. Esse caso é um que eu sempre tenho destacado aqui, né, em relação à construção civil. Há a fiscalização em um único canteiro de obras, mas há necessidade de apuração da quantidade de obras da empresa que se encontram em atividades, devendo incidir sobre todas elas a fiscalização sanitária, obrigatoriedade de realização de vigilância epidemiológica pelo empregador, custeio da testagem dos trabalhadores suspeitos, exame complementar que se insere na rotina de vigilância epidemiológica, inteligência da NR7. A fiscalização foi um único canteiro de obras e há até registro nos autos que a empresa teria outros. Então, por isso, não homologação. Acompanho, doutora Soraya. Também acompanho. 66, unânime. 67, inquérito civil 79 de 2020. Banco Santander. Trabalho em tempos de pandemia, atuação prioritária, arquivamento precoce, necessidade de continuidade das investigações para a implantação da vigilância epidemiológica como meio de evitar a transmissão da doença. A empresa aqui também alegou mais uma vez que ela não teria a obrigação de emitir CAT, de fazer a revisão do programa, que é um banco, não teria o risco biológico SARS-CoV, e aí, mais uma vez, a gente reitera que a necessidade de colocar o risco biológico, porque ele está em todos os ambientes de trabalho. É aquele voto, inclusive, em outras vezes, já veio esse banco para cá, em outros regionais. É sempre a mesma justificativa, de que não é inerente à atividade bancária o risco biológico. Não homologação. Desculpa. Nada. Acompanho, doutora Soraya. Também acompanho. 67 unânime. 68, NF 1308 de 2020. Trata-se de loja em shopping center com grande fluxo de pessoas, trabalhador infectado pelo novo coronavírus.
Empresa que possui outros estabelecimentos e não atualizou o PPRA, nem o PCMSO, nem plano de manutenção. É a questão de que a responsabilidade não seria da empresa, mas do shopping que está emitido, né? Mas o trabalhador é dela e há, portanto, a necessidade dela realizar a vigilância epidemiológica. A empresa também alega que está em recuperação judicial, é a Livraria Saraiva, mas as obrigações de saúde e segurança do trabalho não são suspensas pelo processo de recuperação judicial. Além disso, eu verifiquei que os atestados médicos apresentados pelos trabalhadores revelam afastamento por apenas 7 dias, e não os 14 necessários para o isolamento dos trabalhadores com Covid, que demonstra a veracidade da denúncia de que eles retornam ao ambiente de trabalho antes da recuperação. Ainda podem estar transmitindo a doença. Por isso, votei pela não homologação do arquivamento. Acompanho, doutora Soraya. Também acompanho. 68 unânime. 69 PP 200 de 2020. Big Mart Centro de Compras. Atuação prioritária é uma empresa com mais de 500 empregados na área de atuação de uma PTM, bem grande em relação à população do local. Notícia de ausência de providências com relação aos contactantes de casos suspeitos e confirmados de contágio. Insuficiência das informações prestadas pela vigilância sanitária. Necessidade de aprofundamento da investigação para se verificar a vigilância epidemiológica. Além disso, se trata de empresa da área da cadeia de produção de alimentos, que atrai a incidência do artigo 3º-J, prioridade na atuação, e há casos de adoecimento, e a Covid pode ser doença do trabalho, emissão de CAT, todas aquelas providências, numa análise holística do caso. Acompanho, doutora Soraya. Também acompanho. 69 unânime. 70, NF 292 de 2020. Autovidros Dourados. É uma empresa de médio porte, mas há contágio na empresa e existência de trabalhadores de adolescentes e de idosos. Há relatórios de inspeção do Sereste que não abrangem os fatos noticiados. Abrange apenas a entrega de máscaras sem especificar o tipo de máscaras. Além disso, eu lembro que como há denúncia de trabalho de adolescente e de pessoa idosa, isso atrai os enunciados respectivos à vulnerabilidade social, além de, no caso em si, de haver pessoas com Covid na empresa. Tudo isso demandaria uma investigação que não fosse encerrada ainda em NF, sem proceder-se a verificações preliminares. Não homologação. Acompanho, doutora Soraya. Também acompanho. 70 unânime. 71, PP 715 de 2021. CAP Logística Frigorífica S.A. São aquelas empresas em que há pallets e há armazenamento de produtos frigorificados. 81 empregados, 2 estabelecimentos, denúncia de trabalhador infectado pelo novo coronavírus, necessidade de continuidade das investigações, porque não foi verificada a vigilância epidemiológica, né? Os trabalhadores testaram positivo para a Covid e não está nos autos as providências que foram adequadas, foram adotadas para resolver a situação. Houve um surto na empresa. E as informações prestadas, sim. Só o histórico de autos de infração já mostra um descuido com o meio ambiente do trabalho. A recomendação de desinfecção das áreas comuns pela Visa, inclusive nas câmaras frias, não está comprovado nos autos. Acompanho, doutora Soraya. Também acompanho. 71 unânime. 72, PP 735 de 2021. Essa Itaeté Capital S.A. é um grupo de empresas de vendas de peças de máquinas pesadas, locação e logística e construtora. É um grande conglomerado, né? Industrial, inclusive é um S.A. Denúncia de colaboradores trabalhando em aglomeração em pequeno espaço físico e sem utilização de máscaras. Arquivamento precoce, necessidade de implantação da vigilância epidemiológica. A empresa sem ventilação, o trabalho seria com 100% de ar-condicionado. Os diretores dizem que Covid é frescura, nunca usam máscaras. É um caso bastante grave e merece uma apuração mais acurada. Acompanho, doutora Soraya. Também acompanho. 72 unânime. 73, NF 245, 2021.
É uma empresa metalúrgica, grau de risco 3, 157 empregados. A denúncia é de que há trabalhador infectado pelo novo coronavírus, não são afastados os contactantes. Inclusive, um funcionário teria morrido em razão da Covid. E a empresa seria negligente em relação a essa situação. Foram requisitados documentos. A Visa, em fiscalização que lhe foi requisitada, apresentou informações só relacionadas à inspeção sanitária, que foi superficial, e eu entendo necessário o aprofundamento das investigações para que se verifique a questão da vigilância epidemiológica, a questão da morte desse trabalhador e dos outros que foram positivados. Inclusive, a empresa admite que 15 empregados foram positivados com Covid e 3 suspeitos, admite inclusive o óbito, né? E diz que não foi responsabilidade da empresa, não se pode determinar onde essas pessoas contraíram o adoecimento. Então, eu registro que quando esses adoecimentos ocorrem em datas próximas, é possível se evidenciar o surto e que a empresa também deveria emitir a CAT. Eu acompanho. Doutora Soraya? Também acompanho. 73 unânime, 74 NF 194 de 2021. Associação Alphaville Residencial. É um condomínio grande com 173 empregados, condomínio Alphaville, denúncia de trabalhadores infectados pelo novo coronavírus. O arquivamento também foi precoce, não se verificou além das medidas de vigilância sanitária. A empresa não comprovou quais empregados do grupo de risco, que a denúncia também fala que trabalhadores do grupo de risco não teriam sido afastados. Ela não comprovou o afastamento, nem a realocação de outros em funções com menos exposição. Enfim, não demonstrou as medidas de vigilância epidemiológica para controle da transmissibilidade do vírus. E a investigação não seguiu por essa trilha também, requisitando documentos que provassem as medidas de vigilância quando a denúncia textualmente fala de trabalhadores adoecidos pela Covid. Então, portanto, também quando ela fala de adoecimento pela Covid, eu lembro do dever de emissão da CAT e de registro do caso no SINAM. A empresa também não apresentou o PMOC, não homologado. Acompanho. Doutora Soraya? Também acompanho. 74 unânime, 75 NF 11 de 2021. Dica é uma indústria e comércio de alimentos. São 49 empregados usando máscaras de tecidos em indústria de alimentos. Empregados contaminados. A fiscalização foi realizada em loco pelo Sereste, constatou a falta de ações para o enfrentamento do coronavírus. A empresa diz que regulou a situação, mas não houve nova fiscalização do Sereste. E considerando que sem essa nova fiscalização não se poderia atestar pelos documentos apresentados pela empresa a regularidade da conduta, sugeri que se verificasse as medidas de vigilância epidemiológica, que fossem fornecidas máscaras com certificado de aprovação, principalmente considerando que se trata de empresa da cadeia de produção de alimentos. Eu acompanho. Doutora Soraya? Também acompanho. 75 unânime. Agora é homologação com destaque, 76 e C249 de 2020. Isso é um caso de despedida em massa de trabalhadores. O sindicato de trabalhadores na indústria de calçados fez uma denúncia de várias empresas que estariam nesse período despedindo os trabalhadores. Mas o mais grave, né, além de ser gravíssima a despedida em massa, mas nós sabemos que existe alguma jurisprudência que diga que é desnecessária a negociação coletiva, né, com a qual discordo veementemente, mas existe essa posição. Poderia-se dizer que está dentro da independência funcional do membro achar que não precisaria, que prescindiria da participação sindical. Só que há um elemento a mais aqui. É que o sindicato também denuncia que os dias que houve a paralisação da atividade por conta do lockdown determinado pelo município, esses dias de paralisação foram descontados dos salários dos empregados. Então, eu coloquei no voto que esse desconto indevido deveria ser apurado, assim como os casos de despedida em massa devem ser precedidos de uma negociação, podendo o membro utilizar o trabalho do NUPIA, né, e os núcleos permanentes de incentivo à autocomposição instituídos no âmbito do MPT
foram instituídos em observância ao que já foi determinado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, há uma necessidade dos membros atuarem de forma extrajudicial e resolutiva e poderiam ter chamado para uma audiência, ter realizado ao menos uma audiência, para que, se não conseguisse obstar a despedida, pelo menos regulasse essa questão dos descontos indevidos no pagamento. E prosseguisse, inclusive, um compromisso de que se melhorasse a situação econômica, esses trabalhadores despedidos fossem prioritariamente reaproveitados, recontratados. O que o Ministério Público não poderia, nesse caso, é simplesmente, diante do problema gravíssimo, dizer que não tem solução, que não cabe nem ao sindicato nem ao Ministério Público intervirem, que houve a reforma trabalhista e que, portanto, a despedida em massa é um ato potestativo do empregador. Eu estou de acordo, inclusive foi aquele que eu tinha conversado com vocês sobre a publicação. Eu achei muito interessante as colocações da doutora Ileana. Então, doutora Soraya. Também de acordo. Então, 76 unânime. 77, NF 1036 de 2021. Esse também foi feito destaque pelo seguinte, porque é aquela questão que eu tenho sempre colocado aqui, não é, doutora Andréa? De que nós temos legitimidade para atuação em políticas públicas. Se as políticas públicas concretizam direitos sociais e nós somos legitimados para a defesa dos direitos sociais, a nossa atuação não é meramente judicial, mas também extrajudicial, e nesse caso específico nós temos a orientação número 1 da CCR, que diz que no período da pandemia nós devemos ter uma atuação mais resolutiva em políticas públicas, participar das discussões de decretos, né, de atuação, acompanhando os problemas atinentes à pandemia e interlocução, inclusive, com os outros ramos do Ministério Público. Nesse caso, a denúncia foi sobre vacinação de trabalhadores do transporte coletivo. E a colega arquivou dizendo que o Plano Nacional de Operacionalização da Covid era um ato administrativo, que havia definição dos grupos ali e que, portanto, o membro do Ministério Público não poderia intervir no juízo de conveniência e oportunidade da administração pública. Então, eu ressalvei que não há esse juízo de discricionariedade, que a autoridade sanitária vai incluir no plano de operacionalização da vacinação aquelas profissões que o critério epidemiológico apontarem que tem maior grau de adoecimento, maior grau de risco de morte. E foi assim que foi feito o plano. Mas a perda de objeto é evidente, porque essa categoria de trabalhadores do transporte coletivo em Pernambuco já foi vacinada. Eu fiz apenas o destaque para que nós não homologuemos algo que diz que o Ministério Público não tem legitimidade para políticas públicas. Perfeito. Foi na mesma linha do que aconteceu na 9ª região, lembra da questão dos decretos? Sim, lembro. Eu acompanho. Doutora Soraya. Também acompanho. Então, o 77, unânime. Declínio não referendado ao 78, NF 1268 de 2021. O denunciante é o Conselho Regional de Enfermagem em relação ao município, sobre o não pagamento do adicional de salubridade, servidores regidos por regime estatutário. Matéria afeta a saúde e segurança, competência da Justiça do Trabalho. Eu pedi a vista dos outros, justamente porque eu tinha me posicionado aqui neste, né, em todos os casos, que a supressão ou não pagamento do adicional de salubridade deve estar calcada na gestão de riscos ambientais e na demonstração da adoção de medidas de controle ou eliminação dos riscos laborais, evolução da jurisprudência da primeira CCR, precedentes, declínio de atribuição não referendado. Acompanho. Desculpa, doutora. Não, pode falar, doutora. Eu acompanho a doutora Soraya. Também acompanho. Unânime. 79, NF 47 de 2021. É também a mesma coisa. Município de Itajubá, não fornecimento de EPIs e não pagamento do adicional de salubridade. Servidores regidos pelo regime estatutário. Então, a mesma fundamentação do anterior. Eu acompanho, doutora Soraya. Também acompanho. Ok, 79, então, unânime. Declínio referendado com destaque, número 80, é o NF 13 de 2021. Alegado exercício irregular da medicina. Competência da Justiça Comum, declínio homologado. Remessa dos autos ao Ministério Público Estadual.
Perfeito. Acompanho, doutora Soraya. Também acompanho. Eu queria colocar aqui os extra-pautas. Exato. Então, o 80 ficou unânime. Agora temos 2, né, doutora Ileana? Exato. Doutor Luiz Cláudio, por favor, pode inserir os extra-pautas, por gentileza, da doutora Ileana? Ok, doutora. Doutora, eu inseri. Agora todo mundo vai atualizar com F5 a pauta. Certo. F5, vamos lá. Eles vão entrar no final da pauta da doutora Ileana? Não, doutora, não. Eles vão aparecer aleatoriamente, é isso? Dentro da doutora Ileana, aleatório. Eu vou esperar atualizar aqui e já passo os números. Tá joia. Pronto, já recuperou para mim aqui. Para mim ainda não, pera só um minutinho. Doutora, para mim também atualizou, ficaram para mim na pauta os 70 e os 72. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Agora entrou. 70 e 72? Isso. 70 é o PP 547, né? Uhum. Isso. Podemos? Sim. Podemos. Então, 70 é o PP 547 de 2020, com a palavra relatora. Suspensão de contratos de trabalho durante a pandemia. Possível fraude à MP 936. Trata-se de notícia de fato que denuncia que a empregadora não está cumprindo as obrigações trabalhistas e que não retornou às atividades após a suspensão dos contratos de trabalho. O que a gente verificou aqui é que os trabalhadores ficaram num limbo jurídico, porque houve a suspensão. Com a suspensão, a empresa que aceita a suspensão do contrato de trabalho nos termos da medida provisória, ela teria que dar garantia de emprego, mas ela fechou as portas, não deu garantia de emprego, nem promoveu a rescisão desses trabalhadores. Considerando o enunciado 28, né, a categoria ser vulnerável, eu vi que se tratou de uma fraude ao procedimento e que foi arquivado sem nem ao menos se localizar a empresa. Se tentou uma localização e não se tentou novamente localizá-la para esclarecer o fato. Perfeito, eu acompanho. Doutora Ileana? Doutora Soraya, me desculpe. Também acompanho. Então, o 70 unânime. Agora o próximo 72, né?
Então, 72 NF 414 de 2021. Diase Construções é uma empresa de construção civil com 317 empregados, denúncia de falta de condições de higiene e ausência de fornecimento de água. A atividade gera sujidade, né? A atividade de construção civil gera sujidade, na qual a ausência de água para banho dos trabalhadores é mais relevante ainda, principalmente no período da pandemia Covid. Desnecessidade que o denunciante se refira à pandemia Covid, é fato notório. Toda denúncia de falta de água no local de trabalho em tempos de pandemia traz maior importância, né, e grau de risco para os trabalhadores. Por que eu estou falando disso? Porque o colega arquivou ao argumento de que no período da pandemia ele teria casos mais urgentes para investigar, e não a mera falta de fornecimento de água na construção civil. Então, eu destaquei que nesses casos a autuação deveria ter também contemplado o tema Covid só pelo fato temporal, né? E ele não poderia presumir que se tratava de falta de água em outro período, porque esse é o período que vivemos. Histórico de autos de infração já revela que a empresa não fornecia água, não dotava de água as instalações sanitárias, irregularidade nos vestuários, já tem várias autuações da empresa, a empresa tem 56 autos de infração, é uma empresa que está prestando serviços a um grande empreendimento instalado na cidade do interior paulista, que é um empreendimento de uma grande empresa logística, contratada, por exemplo, por empresas como a Amazon e outras, que tem chamada, deixa eu ver aqui, Polijós. E a obra é uma obra grande de construção de galpões industriais para armazenagem de produtos em geral que vão ser vendidos no marketplace, que são vendidos pela internet. É a empresa Prologis, que é uma multinacional. Certo? Aí eu lembrei o decreto 9.571, responsabilidade da empresa pelos direitos humanos na cadeia produtiva, em todas as obras que contrata. E assim, é uma situação absolutamente absurda de faltar água numa obra dessa, e que deveria ao menos ser averiguada se é veracidade ou não, né? Mas as condições de trabalho não pareciam boas e a obra era bastante grande. Então, achei que era importante haver alguma investigação e não um arquivamento liminar sem nenhuma diligência. Eu acompanho e cumprimento Vossa Excelência pela qualidade do voto. Muito bom e muito necessário. Como que não vai haver água? E ela impede, inclusive, eu não sei se essa água é propriamente para utilização na construção e para uso dos trabalhadores, mas se for para uso dos trabalhadores, como que eles vão se prevenir da Covid se eles não podem lavar as mãos? Exatamente. E o que me chamou a atenção é que no relatório SPY já teve auto de infração na mesma cidade, com essa empresa, que as instalações sanitárias dela também não estavam dotadas de água. Entendeu? Uma reiteração. Então, ela faz obras assim de galpões, obras distantes, faz de uma construção pesada e não deixa esses trabalhadores com condições mínimas, né, no local. É uma obra no meio, eu olhei também no Google, é uma obra no meio da BR, construções de galpão assim de hectares. Essa empresa, ela tem galpões enormes e ela contrata construtora, claro, nos locais. Ela é uma construtora e ela tem que ter um compliance, né, uma norma que veja. Uhum. Eu acompanho, doutora Soraya. Também acompanho. Então, 72 unânime. Então, colegas, nós esgotamos a pauta. Eu indago se gostariam de fazer alguma manifestação, alguma observação. Não, obrigada, foi excelente estar com as duas, com os colegas e os colegas. Será que a gente vai fazer só mais uma com a Andréia? Não, né? Tem de agosto também, né? Nem fale isso, né? Porque a gente já está com saudade prévia. Já estou há um tempão já com saudade. Ainda tem 2 meses para não homologar nada. Então, colegas, fica agora, então, encerrada a 41ª sessão da primeira subcâmara. Eu cumprimento a doutora Ileana e a doutora Soraya. Cumprimento também e agradeço os servidores na pessoa do Dr. Luiz Cláudio Barbosa Lucas, assessoria na pessoa da doutora Flaviana Guimarães Sobral, e agradeço também o apoio técnico do Edivan. Boa tarde a todos, obrigada, está encerrada a sessão. Obrigada.